o objetivo da aula de hoje é falar sobre o Paulo de Tarso, né? Esse é o objetivo da aula de hoje. Então, a gente vai gravar aí para aqueles que forem chegando, posteriormente, possam, então, ter acesso a esse conteúdo. Então, até agora a gente viu a Igreja de Jerusalém, né, basicamente, também aí a igreja que nasce em Antioquia da Síria. A diferença dessas duas igrejas é que a primeira igreja ela é muito mais uma seita judaica, essa igreja de Jerusalém, enquanto essa igreja que se desenvolve a partir aí da evangelização em Antioquia da Síria, uma missão, ela é muito mais voltada aos gentios, tá bom? Ela vai ser muito mais voltada aí aos gentios, essa é uma das características. Importante também, nós já falamos isso para vocês, é que essa evangelização fora de Jerusalém surgiu porque o Estevão foi assassinado. O Estevão era um judeu helenista, cristão, e aí muitos helenistas fugiram da cidade de Jerusalém e foram, então, para Cesareia Marítima, que fica no litoral, Samaria, que fica mais no centro de Israel, e também as cidades da Síria, onde, então, vai surgir essa igreja de Antioquia da Síria. Então, ou seja, a evangelização nessas cidades, elas são fruto aí dessa dispersão dos judeus helenistas que vão levar aí o cristianismo a esses lugares. Isso foi as últimas aulas. Falamos também que o primeiro gentil batizado vai ser o Cornélio, pelo Pedro. E falamos um pouco desses judeus helenistas que eram judeus que falavam grego, dominavam a cultura grega, e vai se formando duas comunidades, né? Já em Jerusalém, uma para judeus helenistas, outra para judeus hebreus. Falamos aí também que esses helenistas que deveriam apenas tomar conta da caridade, eles começam também a evangelizar. A casa do Filipe, nós vamos encontrar ele evangelizando aquele eunuco, né, da Etiópia. Depois vamos ver o próprio Filipe na Samaria. Então, eles também tinham esse senso de evangelização, tá bom? Isso nós vimos nas últimas aulas. Hoje nós vamos, então, falar do Paulo de Tarso. O Paulo, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, o personagem mais conhecido, ele é o personagem mais conhecido desse cristianismo nascente. Nenhum personagem ele foi mais conhecido do que o Paulo em relação às referências bibliográficas. Nós temos vários textos que falam do Paulo. O próprio Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, dedica aí, pelo menos, o Atos dos Apóstolos, se vocês pegarem o Atos dos Apóstolos, eles são 27 capítulos. Deixa eu só confirmar, são 27 mesmo, se eu não me engano, são 27. Isso mesmo. São 28 capítulos, o Atos dos Apóstolos. Dos 28 capítulos, 15 são dedicados ao Paulo de Tarso. Então, o próprio, se a gente perguntar qual é o personagem central dos Atos dos Apóstolos, vai ser a figura do Paulo de Tarso. Além disso, são atribuídas aí... Marianela, nós estamos começando agora. Além disso, são atribuídas ao Paulo aí, pelo menos... são 13 cartas, nós sabemos que dessas 13 cartas, 7 são autênticas, tá? Então, ele mesmo vai falar dele um pouco nessas cartas. É isso que nós vamos estudar um pouco hoje, ver a importância do Paulo para transformar aquela seita judaica numa grande religião. Que o autor do texto que eu estou trabalhando com vocês, que é aqui principalmente o Firolamo e o Menose, eles vão falar aí da grande igreja. Então, Paulo, ele é o responsável pela formação dessa grande igreja chamada cristianismo. Pessoal, só uma coisa importante. Na próxima aula, nós vamos até estudar sobre isso, como é que o cristianismo ele vai se libertando do judaísmo. E essa libertação do cristianismo em relação ao judaísmo vai levar pelo menos aí uns 50, 60 anos. Não é do dia para a noite, não, tá? Vai ser principalmente... Essa libertação do cristianismo em relação ao judaísmo vai principalmente do ano de 66, quando começa a guerra judaica contra Roma,
até a expulsão dos judeus de Roma em 135, desculpa, de Jerusalém em 135. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, eu só quero mostrar para vocês o seguinte: o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, é esse caminho que eu quero que vocês vão entendendo. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo, como uma seita do judaísmo, aos poucos, graças aí principalmente à igreja de Antioquia da Síria, que vai começar a evangelizar os gentios através do Paulo, do Barnabé e de outros, lentamente começa um processo de distanciamento, tá? Distanciamento. O que eu quero mostrar para vocês é que esse distanciamento não ocorreu do dia para a noite. Nós vamos verificar o final vamos dizer, deste distanciamento no século II, tá? Então, nós tivemos vários elementos dentro de um contexto de quase um século, em que o cristianismo vai se libertando do judaísmo. E o judaísmo também se libertando do cristianismo. É um caminho de duas mãos, tá bom? Isso vamos ver na próxima aula. E um dos responsáveis por esse distanciamento do cristianismo em relação ao judaísmo é Paulo de Tarso. O cristianismo que nós seguimos hoje, no ano de 2025, é um cristianismo paulino, não é mais um cristianismo judaico. Nós nos afastamos bastante desse cristianismo judaico graças ao Paulo de Tarso. Nós já não guardamos mais os sábados, nós não guardamos mais as leis judaicas, nós não guardamos mais a ideia do templo, no sentido judaico. Então, foi graças a um dos elementos, eu falei para vocês que são vários, né? Um dos elementos que vai levando à separação do cristianismo em relação ao judaísmo vai ser a figura do Paulo de Tarso, que vamos estudar hoje com vocês, tá bom? Então, eu posso dizer assim, para ficar muito claro para vocês, eu posso dizer o seguinte, que graças ao Paulo, né, não somente ele, é um grupo maior, tá? Estou colocando o Paulo porque vamos estudar o Paulo hoje. Graças ao Paulo e ao seu grupo, o cristianismo deixou de ser uma seita e passou a ser uma religião, tá? Uma religião que vai ser incorporada dentro da cultura romana, tá? Mas da cultura romana com todas as suas especificações. Não é porque você sabe que o Império Romano ele era enorme e ele não era homogêneo, ele era bastante heterogêneo. Então, o cristianismo vai se adaptando a cada local que ele está. Tá? A cada local que ele está, a cada dialeto que ali está, a cada elemento cultural que ali está. Por que isso foi possível? Porque o cristianismo se libertou do judaísmo. Se não tivesse se libertado do judaísmo, o cristianismo teria sérios problemas. Por quê? Porque em dois momentos, o judaísmo ele bate de frente contra o Império Romano e vai perder duas grandes guerras. A primeira guerra é a Guerra de 70. Na verdade, a guerra começou em 66, tá? E termina em 70. Um pouco depois de 70, que foi onde os zelotas eles tentaram expulsar os romanos de Jerusalém. Inicia-se uma guerra, tá? Essa guerra de 66 a 70. No primeiro momento, em 66, os zelotas ganham, conseguem expulsar os romanos, mas os romanos se reorganizam e, através de um general chamado Tito, filho do Vespasiano, que será imperador, o Tito vai, então, impor aos judeus uma derrota no seu próprio território. Vocês conhecem a história, né, do massacre dos judeus nesse período, a destruição do templo de Jerusalém, a morte dos últimos zelotas na colina de Massada, ali próximo do Mar Morto, colocando aí o fim, inclusive, dos próprios essênios de Qumran, que foi devido a essa guerra que eles vão desaparecer. Então, isso foi um dado muito importante para o enfraquecimento do judaísmo. Então, se os cristãos... e com isso que é importante, e com isso, a comunidade cristã que estava ligada a esse judaísmo, ela vai enfraquecer também. Os cristãos que estavam em Jerusalém vão sair de Jerusalém e vão para uma cidade chamada Pela, ali em Israel, para fugir dessa guerra. Os cristãos, eles abandonam, vamos dizer, o judaísmo. Eles não querem fazer parte dessa guerra contra o Império Romano.
Então, esses cristãos, eles vão virar as costas para os judeus. Os próprios judeus cristãos, falando aqui dos judeus cristãos, tá? Esses judeus cristãos vão virar as costas para o judaísmo, e esses cristãos vão, então, para a cidade de Pela. E, mesmo assim, esse cristianismo judaico, estou falando aqui de dois judaísmos, agora que estou falando do judaísmo judaico. Esse judaísmo judaico vai se enfraquecer como se enfraqueceu o judaísmo nessa guerra contra os romanos, tá? Então, aos poucos, vai se enfraquecendo esse judaísmo, e aquele cristianismo paulino vai se fortalecendo, porque aquele cristianismo paulino, ele não tem nenhum... desculpa, ele se distancia desse judaísmo, e ele vai procurar se adaptar à nova realidade cultural judaica através dos gentios. Então, eu posso dizer o seguinte, que até o ano de 70, o cristianismo que predominou foi o cristianismo judaico, até o ano de 70. Com essa guerra, chamada judaico-romana, o cristianismo judaico se enfraquece, e aí o cristianismo paulino vai se fortalecendo aos poucos. Então, vamos dizer que esse é o primeiro grande episódio do enfraquecimento não só do judaísmo, mas do judaísmo cristão. E o fortalecimento do mundo paulino, né? Desse mundo de Paulo de Tarso, que vai abandonando as estruturas. Então, o que o Paulo fez foi libertar, quando eu falo Paulo, é o grupo dele, tá? Barnabé, Timóteo, Silas, Lucas, esse grupo enorme. Priscila, Áquila. O que o Paulo faz é libertar o cristianismo da cultura judaica. Então, ao inserir o cristianismo nesse mundo gentílico, o Paulo está inserindo o cristianismo no chamado mundo greco-romano. Isso vai favorecer não só o crescimento desse cristianismo, mas também a existência desse cristianismo, tá? Que não mais se identifica como judaico, mas que vai se identificar como um cristianismo liberto desse judaísmo. E aí outros elementos, então, vão aparecendo. Eu lembro aqui de Inácio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia, que chega a considerar o judaísmo como uma espécie de heresia. Tá? Mas lembro também dos judeus que vão colocar todos os textos sagrados ligados a Jesus como textos heréticos. Então, aos poucos, as duas comunidades vão se distanciando. Então, vamos aqui ao Paulo de Tarso. Quem foi esse Paulo de Tarso? O que ele fez para a gente entender um pouco esse cristianismo paulino? O Paulo, Lucas, né, cita, e ele também fala isso, Lucas, em Atos 22:3, fala que Paulo nasceu em Tarso, que era uma cidade grega da Cilícia, tá? Que era uma cidade grega da Cilícia. Essa informação, hoje, ela já caiu por terra. Paulo não nasceu em Tarso. Nós conhecemos um pesquisador do cristianismo chamado Jerônimo, São Jerônimo, o mesmo que traduziu a Bíblia para o latim. São Jerônimo era um pesquisador. São Jerônimo vai falar que o Paulo nasceu no norte da Galileia. O Paulo, portanto, era um judeu de nascimento também. Mas o que o Paulo foi fazer em Tarso? Segundo São Jerônimo, o Paulo e a família dele, Paulo era pequeno ainda, foram levados para Tarso como escravos. Como escravos. Porque o Império Romano fazia muito essa questão, né, de apossar de pessoas como escravos. Então, Paulo, segundo São Jerônimo, século IV para o século V, São Jerônimo fala que o Paulo nasceu no norte da Galileia, e a sua família foi levada para Tarso como escrava. Aí tem a história que a família do Paulo era rica, e possivelmente eles conseguiram ali comprar uma cidadania romana. Embora o Paulo, ele mesmo vai dizer que ele nasceu com o título já de cidadão romano. Ele fala isso, vamos chegar daqui a pouco, tá? Então, só para vocês saberem um pouco, essas duas teorias. A teoria do Lucas, que fala que o Paulo nasceu em Tarso, onde sai isso, Guto, tá? Atos 22:3, que fala que o Paulo nasceu em Tarso. E a teoria de São Jerônimo, que fala que o Paulo nasceu no norte da Galileia, tá? E que sua família foi levada para Tarso como escrava. Isso é um texto do São Jerônimo. Ele, portanto, ele vai dizer isso mais na frente, daqui a pouco eu vou falar isso para vocês, isso está numa outra
numa outra carta dele, a carta aos Filipenses, na carta aos Filipenses que ele escreve, capítulo 3, versículo 5, ele mesmo vai dizer que ele era judeu, tá? Judeu, circuncidado, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei ele era fariseu. Isso é ele que fala, uma carta que ele escreve aos Filipenses, tá? Que é uma das cartas considerada autêntica dele, tá? A carta aos Filipenses é uma das cartas considerada autêntica, quer dizer, do Paulo. Então, nessa carta, ele vai dizer que foi circuncidado ao 8º dia, como todo judeu, que era da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Nós sabemos que são 12 tribos, ele pertencia a essa tribo de Benjamim. E, enquanto lei, ele era do grupo dos fariseus, daqueles grupos que nós estudamos aqui. Tá bom? Esse lei estamos estudando aqui, o Paulo de Tarso. Como judeu, como Paulo era de Tarso, Tarso é uma cidade grega da Cilícia. Onde fica Tarso hoje? Fica no sul da Turquia. Tá? Fica no sul da Turquia. Como Tarso pertencia ao mundo grego, o Paulo, ele falava grego, falava aí o grego, falava... Tanto é que ele mesmo, numa das falas dele com soldados, ele vai falar o grego, que é o koiné. Então, Paulo, a gente pode colocar ele no grupo dos helenistas? Sim, o Paulo é um judeu helenista, né, de cultura grega, falava o grego. Aqui é interessante que os judeus, normalmente, os judeus helenistas, eles tinham 2 nomes. Um nome deles, entre os judeus, o nome dele é Saulo, que dá em português Saulo, é Shaul. Mas ele tinha um nome também desse mundo greco-romano, Paulo. Por que era necessário um judeu ter 2 nomes? Porque quando você vive num mundo universal, como esse mundo greco-romano, é importante você ser aceito em todos os lugares. Qual é a melhor forma de você ser aceito em todos os lugares? Tendo nome romano. Então, o Paulo tinha um nome judaico para a comunidade local, Saul, e tinha um nome romano, tá? O nome dele romano era Paulo. Então, isso era uma estratégia que os judeus helenistas usavam para serem aceitos dentro dessa cultura universal greco-romana, terem aí 2 nomes, né? Um judaico e outro romano. Então, é pelo nome romano que nós vamos conhecê-lo, tá? Por esse nome Paulo de Tarso, tá? É esse nome romano. Ele diz também que, além de ser hebreu, circuncidado, da tribo de Benjamim, fariseu, ele confirma ser fariseu. Lucas confirma que ele foi fariseu no texto de Atos dos Apóstolos 22:3. Fala que ele era discípulo de um tal Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era o chefe do partido farisaico, dos fariseus, né? Então, Paulo estudou em Jerusalém com Gamaliel, o professor mais importante da época, o doutor mais importante da época do partido dos fariseus. O que mostra que, de fato, que a família do Paulo tinha recursos, porque não era fácil manter um rapaz em Jerusalém estudando com Gamaliel. Então, ele estuda com Gamaliel e vai aprender toda a doutrina judaica dos fariseus. Isso foi bom para Paulo, porque os fariseus são muito próximos dos cristãos. Os fariseus acreditam na ressurreição, os fariseus acreditam em anjos, os fariseus, eles acreditam na existência da vida pós-morte, né, como eu falei para vocês, acreditam na vinda do Messias. Se observassem a lei, você poderia, o Messias viria. Então, é um movimento, os fariseus é um grupo, né, muito próximo dessa comunidade cristã que está nascendo. Nós não podemos esquecer que Jesus foi colocado num túmulo de um tal de José de Arimateia, que era também fariseu. Então, embora o Mateus, o evangelista Mateus, tenha colocado um certo distanciamento entre os cristãos e os fariseus, historicamente falando, eram 2 grupos muito próximos, muito próximos. É interessante que é esse mesmo Gamaliel que salva da morte o Pedro e o João. O Pedro e o João vão ser presos e tem uma pequena reunião ali entre os fariseus, os saduceus,
E aí o Gamaliel vai dizer, ó, gente, se esses dois estão proclamando algo que é divino, não adianta nós fazermos nada. Agora, se não for divino, vai desaparecer. Então, o Gamaliel é um dos que vai defender aí a liberdade do Pedro e do João de evangelizar, coisa que os outros não aceitavam, para mostrar que esse grupo dos fariseus, ele era um grupo muito próximo dos cristãos que estão nascendo aí, tá? No mesmo Ato dos Apóstolos, que é escrito pelo Lucas, no capítulo 22 ainda, mas no versículo 28, o Lucas vai dizer que o Paulo tinha a cidadania romana de nascença, tá? Já o Jeremias, ele vai dizer que ele vai adquirir isso posteriormente, mas o Lucas vai dizer que foi de nascença essa cidadania romana. Aqui existe uma certa dúvida entre os historiadores se essa informação é correta, porque ela só aparece no livro do Atos. Não existe essa informação mais em lugar nenhum que o Paulo nasceu com a cidadania romana, o que nos leva a crer que o Jerônimo, São Jerônimo, está correto na afirmação de que o Paulo comprou, o Paulo não, a família dele comprou essa cidadania romana posteriormente. Era muito comum o Império Romano vender títulos de cidadania romana para, não só para judeus, tá? Para todas as famílias ricas, era uma forma dos romanos de adquirirem mais, vamos dizer assim, rendimentos para administrar o império. Então, isso era muito comum. Depois do século II, século III, virou sim, uma febre vender cidadania romana, isso depois de Cristo, tá? Mas antes também já existia essa prática dos romanos venderem cidadania romana para famílias abastadas, famílias ricas que tinham esse desejo. Qual era a vantagem de ser romano? Muitas. Você tinha acesso ao comércio, você podia, se você fosse preso por soldados romanos, você não poderia ser morto, a não ser que tivesse um julgamento justo, e se você podia recorrer a Roma, os tribunais romanos, você não podia ser açoitado, não podia morrer na cruz, embora romanos morreram na cruz, tá? Não, o que a lei diz é uma coisa, a realidade era outra. Mas, normalmente, essa era a lei, que um romano não podia morrer numa cruz, então tinha suas vantagens ser um cidadão romano. Principalmente, o que facilitava mais era o comércio, o acesso à legislação, era muito mais importante para esses romanos. Um romano não pode ser feito de escravos, no mundo que a escravidão era a regra, então era muito, muito bom você ser cidadão romano. Seja de nascença, como diz Lucas, ou seja, adquirindo a cidadania, como diz Jerônimo, nós sabemos que o Paulo, então, ele e a família dele tinham, né, essa cidadania romana. Segundo o texto ainda de Atos 18, versículo 3, eu já postei esses textos para vocês lá na página, tá? Segundo o texto de Atos 18, 3, o Paulo, ele tinha como profissão, ele era um esquenopóios. Esquenopóios. O que é esquenopóios? Fabricante de tendas. Então, o Paulo, ele fabricava e vivia das tendas. Tendas, elas eram fabricadas para essas tendas, não era moradia, tendas que você ia viajar, levava, né? Muitas tendas eram feitas para o próprio Império Romano. O Império Romano adquiria muitas essas tendas, né? Porque eles faziam acampamentos. Então, era uma profissão, assim, interessante nesse período. Porque nem todos, no mundo itinerante, onde as pessoas viajavam muito, onde o Império estava sempre em guerra, as tendas eram que mantinham essas pessoas abrigadas. Então, Paulo, ele era um fabricante de tendas. Paulo, inclusive, encontrou dois amigos, né? Ele fez amizade com duas pessoas que também tinham a mesma profissão dele e que serão dois grandes evangelizadores, Priscila e seu esposo Áquila. E são dois judeus, inclusive, que foram expulsos de Roma no governo do imperador Cláudio. Então, Priscila e Áquila serão dois grandes amigos do Paulo. O Paulo, inclusive, chegou a hospedar-se na casa desses dois e serão importantes como membros desse grande grupo missionário do Paulo. Grande, entre aspas, tá? Não era grande numericamente, grande em qualidade. Então, Priscila e Áquila serão dois desses missionários que fizeram parte aí do grupo de Paulo de Tarso. E Priscila e Áquila também eram aí... a gente chama o termo mais próprio, além de ser esquenopóios, é o mesmo termo que se usava para o pai de Jesus.
que é o termo de artesão. Eles eram artesãos, né? E nesse artesanato eles fabricavam tendas. Essa era aqui a profissão do Paulo. Está no Atos 18:3. O próprio Paulo, ele chega embora ele diga, né, tem um momento que ele fala que aquele que evangeliza deve viver do evangelho, quer dizer, aquele que evangeliza deve comer do evangelho, quer dizer, as comunidades têm que ter alguma estrutura para poder dar de comer àqueles que evangelizavam, mas o Paulo diz que ele nunca usou desse artifício, que ele sempre viveu do trabalho dele. Então, Paulo é um dos que fala que, embora seja correto que pessoas que vivam do evangelho, ele mesmo não usou desse artifício. Ele sempre utilizou-se do próprio trabalho para sobreviver, tá? Ele vai dizer isso, que ele utilizou desse trabalho para sobreviver. Então, vamos agora um pouco ao trabalho teológico dele. Quando você pega o Novo Testamento, existem 13 cartas com nome atribuídos a ele. Tá? São 13 cartas. Dessas 13 cartas, hoje nós temos a certeza que 7 são autênticas dele. 7 ele escreveu. Tá? Quais são essas cartas autênticas que pertencem ao corpo paulino, que é dele, escrita por ele? A primeira aí, né, eu vou colocar por nome, não por data, mas por nome. A primeira é a carta aos Romanos, a carta mais longa. Essa é a carta que mais expressa o pensamento teológico do Paulo, tá? Porque as outras cartas, fora os Romanos, né, fora a carta aos Romanos, que tem toda uma estrutura teológica, o pensar teológico do Paulo, as demais cartas são cartas práticas, problemas da comunidade que o Paulo procurou resolver, conflitos internos, orientações. Então, as outras cartas, elas são muito mais orientações do que um corpo teológico. Já a carta aos Romanos é a mais longa e a que mais tem aí a visão teológica do Paulo, tá? Então, as cartas são, primeira, carta aos Romanos, que é dele, a primeira e a segunda carta que ele escreveu à comunidade de Corinto. Corinto é uma cidade que está na Grécia atualmente, tá? Corinto fica numa montanha, ela não existe mais, só existem os restos arqueológicos dela, tá? Então, primeiro e segundo Corinto, o que mostra, então, aí a presença do Paulo na Grécia. Então, 3, né? Primeiro e segundo Corinto e Romanos. A carta à comunidade da Galícia, que é a carta aos Gálatas, essa carta também é belíssima, a carta aos Gálatas, quarto, né? A primeira e a mais antiga que o Paulo escreveu, lá pelos anos 40, a primeira carta aos Tessalonicenses, tá? Essa carta é a carta mais antiga do Paulo, é a primeira carta que ele escreve, a carta aos Tessalonicenses. A carta à comunidade de Filipo, aos Filipenses, tá? Aos Filipenses, e a carta a Filemon. Então, essas 7 cartas são as cartas consideradas cartas autênticas de Paulo. Romanos, 1º e 2º Coríntios, carta aos Gálatas, primeira carta aos Tessalonicenses. Existem 2 cartas aos Tessalonicenses, só a primeira é autêntica. A carta aos Filipenses e a carta a Filemon. E as outras 6 cartas não são autênticas, embora elas não sejam escritas pelo Paulo. Por que elas recebem o nome do Paulo? Porque elas estão em ambientes que foram escritos em ambientes paulinos, que é esse ambiente da missão. Embora não sejam cartas escritas pelo Paulo, são cartas de ambiente missionário paulino, onde ele frequentou. Isso é importante. E era uma forma também de você dar autoridade à escrita, à sua carta, remeter ela a uma pessoa conhecida da comunidade. Isso é muito comum. Nós temos, isso não é só no cristianismo, não. Nós sabemos que o Sócrates não escreveu nada, somente o Platão. Mas a gente sempre fala assim, quando vai citar um pensamento, coloca o pensamento como se fosse do Sócrates. Embora o Sócrates não tenha escrito nada. Isso é uma forma de você dar autoridade ao texto, né, para que as comunidades possam ler. Então, e uma espécie de homenagem que se fazia à pessoa. Então, isso era muito comum se fazer isso naquele período. Então, 6 cartas são atribuídas ao Paulo, mas não são dele, não são deles, não são dele. Mas isso não quer dizer que elas não foram escritas no ambiente missionário paulino. Foi ali nesse ambiente missionário paulino que elas foram escritas, tá bom? Só para que vocês saibam disso.
Lucas, é interessante quando a gente pega... como é que a gente conhece a história do Paulo? Pelos textos chamados canônicos. Quais são os textos canônicos? O Ato dos Apóstolos e as cartas do Paulo, que são chamados textos canônicos. Mas nós conhecemos também o Paulo através de outros textos chamados de apócrifos. Nós temos o apócrifo do próprio Atos de Paulo. Existe um texto chamado Atos de Paulo. Nós temos muitas informações sobre o Paulo que não estão no texto canônico. Inclusive a altura dele, que era uma pessoa de altura baixa, sobrancelhas grossas. Essa imagem que nós temos do Paulo não está nos textos canônicos oficiais. Está no texto chamado Atos de Paulo, que é um apócrifo, escrito sobre o Paulo de Tarso. E é esse texto apócrifo, Atos de Paulo, que vai falar sobre a sua morte, sobre Nero, o interrogatório, que ele foi decepado no pescoço, né, na região hoje que é chamada de Três Fontes. Isso está no texto Atos de Paulo, que é um apócrifo, não é esses textos canônicos. Mas, partindo dos textos canônicos, quais são o Ato dos Apóstolos e as cartas, a gente percebe, quando a gente lê Lucas, e quando a gente lê o próprio Paulo, a gente percebe claramente a divergência. O Lucas, ele procura apresentar um Paulo como uma espécie de conciliador, aquele que está em harmonia com a comunidade de Jerusalém. Essa é a visão que o Lucas nos apresenta, que o Paulo, ele está em harmonia com a comunidade de Jerusalém. Tanto é que no conflito sobre se deve ou não fazer a circuncisão dos gentios, o Paulo vai até Jerusalém, segundo Lucas, e lá eles entram num acordo. O Paulo nem fala, ele só escuta, mas ele concorda com aquela decisão. Ele é uma pessoa que está procurando conciliar. A ideia do Lucas é mostrar que a igreja é uma só, a igreja de Jerusalém é a igreja fora de Jerusalém, e essa igreja ela tem uma grande conciliação, ela é harmônica. Essa é a visão do Lucas. Quando você lê o Paulo, aí a história muda. O Paulo mesmo vai dizer que ele não deve nada aos 12, que a missão dele não depende da dos 12, que ele não é inferior aos 12, da mesma forma que os 12 receberam o mandato, né? O mandato de evangelizar. Ele também, com a aparição de Cristo para ele no caminho de Damasco, ele tinha a mesma autoridade, que ele não era inferior a nenhum dos 12, tá? E quando você lê a carta aos Gálatas, capítulo 2, você vê ele, inclusive, num conflito aberto com Pedro, chegando a chamar o Pedro de hipócrita, tá? Só para vocês verem que quando a narrativa parte do Paulo, ela não tem nada de conciliadora. Ao contrário, ele reconhece a missão dos 12, mas vai dizer que a missão dele é outra. Os 12 foram destinados aos judeus, à evangelização, e a missão dele foi destinada aos gentios, aqueles que não eram judeus. Embora o Paulo, a missão dele começou pelas sinagogas, né, helênicas, vamos dizer assim, e aí depois vai partir para os gentios. Mas eu queria só mostrar que o Paulo, ele rompe com essa comunidade de Jerusalém, dizendo que a autoridade dele não vem dos 12. Nós já mostramos aqui nas aulas passadas que os 12 procuram, vamos dizer assim, organizar toda a missão. Toda a missão tem que ter autoridade desses 12. O Paulo não. O Paulo diz que a autoridade dele vem da experiência que ele teve com Cristo ressuscitado a caminho de Damasco, quando Cristo aparece para ele. Então, é de Cristo que ele recebe, ele não deve nenhuma obrigação, ele não deve nenhuma satisfação a esses 12. Tá? Isso é muito claro nas cartas que ele vai escrevendo. Então, ele apresenta o trabalho dele de forma independente da comunidade de Jerusalém. E aí o próprio Paulo, ele se apresentou no início como perseguidor da comunidade, dos cristãos. Depois que ele passou a ser missionário, isso lhe custou muito. Ele foi encarcerado, ele foi maltratado, ele foi lapidado, jogaram pedra nele, tentaram matar ele. E, por fim, lógico, ele vai ser morto em nome desse evangelho, tá? É lógico que não vai dizer que ele foi morto porque estava vivo quando ele escreveu, mas vai dizer que foi encarcerado, maltratado, lapidado, em nome dessa nova adesão que ele teve ao cristianismo, tá? Ao cristianismo. Historicamente falando, nós sabemos muito pouco do Paulo. Muito pouco. Não só do Paulo, mas de quase todos esses personagens. Mas algumas informações que são certas. Essas são certas. Ele esteve em Corinto entre os anos de 51 e 52.
tá? Entre 51 ou 52. Por que nós sabemos disso? Porque no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12, Lucas fala que nesse momento era procônsul da Acaia um homem chamado Galião. E o Galião, nós sabemos historicamente que governou no ano de 51 e 52. Então, Paulo teve em Corinto, isso é certeza, que o Paulo teve em Corinto entre os anos 51 e 52. Isso nós sabemos por causa desse nome desse Galião, que era procônsul da Acaia, tá? Então, o Paulo esteve em Corinto. Inclusive, em Corinto, Paulo, ele viveu ali por 1 ano e 6 meses, tá? O Paulo viveu em Corinto 1 ano e 6 meses naquela comunidade. E nós sabemos também, e isso é certeza histórica, que o Paulo, ele foi prisioneiro do Império Romano na Palestina, especificamente na Cesareia Marítima, entre os anos de 60 e 61. Por que nós sabemos disso? Porque o próprio Atos dos Apóstolos fala que o Félix estava deixando de ser governador e naquele momento chegava o Festo para ser governador da Síria. E nós sabemos que isso aconteceu entre os anos de 60 e 61. Então, historicamente, nós sabemos isso, que o Paulo esteve em Corinto entre 51 e 52 e que foi prisioneiro dos romanos em 60 e 61. É muito possível também que o Paulo tenha ido para Roma no ano de 63, tá? Depois de Cristo. Então, essas são as únicas informações que nós sabemos. Depois de 63, nós não sabemos mais nada. O resto vem dos apócrifos. Nós não temos certeza de mais nada em relação ao Paulo. Ele fala que tinha um sonho de chegar ao fim do mundo. O fim do mundo naquela época era a Espanha. Era a Espanha, sabe? Era a Espanha. Isso nós vamos ver no texto de Romanos 15 e 24. Então, o Paulo chegou até a Espanha? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Ele disse que era um sonho dele evangelizar aquela região, mas nós não sabemos se o Paulo chegou até lá. Então, essa tradição, que a gente chama de tradição romana, que é um apócrifo do Atos de Paulo, o Eusébio de Cesareia também fala isso, fala que o Paulo morreu sobre o Nero, sobre o governo do Nero. Só que o Nero governou até 68. Então, ele morreu em 64, como essa tradição apresenta para nós, a tradição apresenta que ele morreu em 64. Uma outra tradição fala que ele morreu em 67. O ano de 67 é o mais confiável. Então, ele não morre naquela perseguição que o Pedro morre em 64. É possível que ele morra 3 anos depois. Hoje é mais aceito pelos historiadores que o Paulo tenha morrido no ano de 67. Segundo essa tradição romana, ele foi decapitado no lugar que é chamado hoje de Três Fontes, porque o texto fala que a cabeça do Paulo deu 3 quiques, né? Quando foi cortada, ela quicou 3 vezes, criando 3 fontes. Eu conheci esse lugar em Roma, tá? Hoje é um belo mosteiro. Lá, inclusive, se fabrica cerveja, uma das cervejas mais famosas do mundo. Né, os monges, né? Vocês sabem que os monges foram grandes fabricantes, né? De cervejas. Até hoje tem uma cerveja lá fabricada nesse local. Então, ali é chamada hoje de Igreja das Três Fontes, tá? Mas o corpo dele foi levado para um outro local e sepultado. Esse local hoje é onde está que o Constantino construiu uma basílica para guardar o corpo do Paulo, chamada Basílica São Paulo Fora dos Muros, tá? É uma basílica que ela fica muito próxima até do aeroporto. Quando a gente chega em Roma, chamado Fiumicino, essa basílica fica próxima desse aeroporto. Ela é um pouco afastada de Roma. Então, para quem inclusive conhece Roma, ela fica na última estação de metrô de Roma. Ela é bem afastada do centro. Ali está os restos do mofé de Paulo. Isso segundo essa tradição romana, tá? Essa tradição romana. E historicamente a gente não pode confirmar nada disso, né? Os escritos do Paulo cobrem um período assim, de um pouco mais de 10 anos. Então, as primeiras cartas foram escritas no início dos anos 40, como essa carta aos Tessalonicenses, e a última carta foi a escrita aos Romanos no ano de 56, tá? Então, aí cobrem em torno de 15 anos, 16 anos, os escritos do Paulo. São os escritos mais antigos do cristianismo. São os escritos mais antigos do cristianismo, tá? São as cartas do Paulo. Os evangelhos, inclusive, muito se baseiam nas falas do Paulo, tá?
Também, porque o Paulo, as cartas do Paulo já circulavam, os evangelhos nem existiam ainda. Os evangelhos vão ser escritos 20, 25 anos depois dessas cartas do Paulo. Então, as primeiras cartas escritas do Novo Testamento, do Segundo Testamento, são as cartas do Paulo. Tá? São os escritos mais antigos do cristianismo. São essas cartas paulinas. O Paulo, como eu falei para vocês, ele escreve, as cartas dele não são tratadas de teologia, a não ser essa carta aos Romanos, que tem mais teologia, o restante cartas que procuram ser respostas às temáticas que viviam as comunidades. Uma coisa interessante, quando Paulo chega a Roma, a comunidade já existia em Roma. Então, nem o Pedro fundaram Roma, não, tá? Quando Paulo e o Pedro chegam a Roma, essa comunidade já existia, possivelmente daquela dispersão dos helenistas que fugiram de Jerusalém quando o Estevão foi morto, tá? Muitos historiadores acham que o Paulo foi a Roma mais para fugir dos judeus. Isso até o Atos coloca isso, né? Os judeus que estavam dificultando seu trabalho no Oriente, tá? Em todo o Oriente, os judeus eles se colocaram contra o Paulo de Tarso. Então, muitos acreditam que a presença dele em Roma era uma tentativa de levar o evangelho o mais longe possível dos judeus. Eu vou finalizar aqui com... Eu vou parar aqui porque eu quero trabalhar com vocês a cristologia do Paulo. Como é que o Paulo pensa a sua cristologia? E foi isso que afastou ele dos judeus, tá? O Paulo começa a pregar um Cristo divino. Vocês lembram, eu falei aqui para vocês que os judeus eles são monoteístas, eles não acreditam na ideia de um Jesus Deus. Então, essa visão do Paulo de um Jesus Deus, tá? De um Jesus que já existia antes mesmo de se encarnar como homem na história. O seu distanciamento da lei, o Paulo ele vai começando a dizer que a lei não salva ninguém. Como fariseu, ele começa, engraçado, né? Porque o fariseu defendia a lei, o Paulo vai dizer que a lei não é motivo de salvação, o que nos salva é a misericórdia de Deus, que colocou Cristo numa cruz para redimir os nossos pecados. Então, você tem que aderir a esse Jesus ressuscitado, isso é um ato de fé, por isso que a gente fala que é a fé que salva, a fé no Cristo ressuscitado, é isso que vai salvar o homem, não é a lei, e isso vai afastando Paulo cada vez mais dos judeus. E os judeus, então, começam a ver no Paulo uma espécie de inimigo, tá? De inimigo. Esse Shaul é inimigo porque ele é contra a lei, ele já não fala do templo, ele já não mais importa com a lei, diz que a lei não salva ninguém, o cumprimento da lei é impossível, porque a lei pode ser boa, mas a natureza humana é pecadora, jamais um ser humano vai cumprir a lei, é impossível todo ser humano cumprir a lei, por nossa natureza pecadora. Então, o que nos salva foi a morte de Cristo na cruz como ato de misericórdia de Deus para com o ser humano que é miserável. Então Deus, a morte de Cristo, ela nos redimiu do nosso pecado e a salvação está num ato de fé em aderir a esse Cristo ressuscitado. Tá? O Paulo vai dizer isso. Essa é a cristologia do Paulo que nós vamos ver depois na próxima aula. Quem tiver dúvida aí pode perguntar. Fique à vontade. O texto de hoje já deixei para vocês aí na página, tá? E na próxima aula, além de reforçar um pouco mais essa teologia, essa cristologia do Paulo, eu vou reforçar também a grande igreja que o Paulo vai criando, né? Essa grande igreja, chamada Grande Igreja Paulina, e vai se afastando do judaísmo. E também, depois eu vou falar também da separação entre judaísmo e cristianismo na próxima aula. Ô Guto, você pretende falar, assim como falou do Paulo hoje, sobre Lucas, mais aprofundado? Sobre Lucas, mais aprofundado? O Lucas é um personagem que pouco se sabe dele, pouquíssimo. Tudo também pela tradição romana. Nós não sabemos nem mesmo se esse personagem Lucas existiu. Embora, porque o Atos é mais um livro de teologia, de fé, né? De fé do que de história. O Lucas nós não sabemos nada. O Paulo diz que ele era ele fala que Lucas era um médico. Qual Lucas? O que escreveu Atos? Nós não sabemos se é a mesma pessoa, porque o nome Lucas era muito comum. Era muito comum. Então, o Lucas médico que seguiu Paulo em missão, é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o Atos dos Apóstolos? Nós não sabemos. É muito provável que sim, tá, o Rafael? É muito provável que sim. Senão ele teria feito uma diferenciação. Mas, historicamente, você não pode confirmar isso.
se aquele Lucas médico é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. Você não pode, e nem o Atos dos Apóstolos. Você pode até dizer, é muito provável que sim, mas uma afirmação histórica sobre isso, não. Então, como eu falei para vocês, todos os personagens do cristianismo primitivo é muito difícil você mapeá-los. Muito difícil. O Eusébio também fala que é a mesma pessoa. Mas é muito difícil mapear porque a preocupação não é com isso, nem mesmo com Paulo. A preocupação não é com Paulo, não é com Pedro. Qual é a preocupação? É dar adesão a essa nova fé que está surgindo. Como é que as pessoas estão aderindo a essa fé? Essa é a narrativa principal. Os personagens só vão indicando como se adere a isso. Se adere através do judaísmo ou se adere fora do judaísmo, que é a igreja chamada de Antioquia. Então, qualquer dito sobre o Lucas vamos dizer, é um chute no escuro, historicamente falando. Não se sabe nada, praticamente nada do Lucas, a não ser o Paulo dizer que Lucas era o médico. Mas aí vem a pergunta, esse médico missionário é o mesmo que escreveu o Evangelho e o Apocalipse? Nós não sabemos, nós não sabemos. Guto, você já ouviu falar de um livro chamado Médicos de Homens e Almas, sobre a Sim, mas história? Eu queria saber o que você acha desse. Qual é o seu. Porque é o ponto de vista de uma teóloga, né? Sim, mas é um livro, é um grande romance, vamos dizer assim, um romance que chuta com essas possibilidades que eu estou falando para você. É igual aquele Código da Vinci. O cara conhece de história e aí ele faz ligação, diante das possibilidades, ele faz ligação, entendeu? Então, seja, como ele conhece de história, é igual falar para você, o Lucas médico é o Lucas do Evangelho. Então, dessa possibilidade, cria-se um fato como se fosse histórico. Mas são romances, não tem como afirmar. Não tem como afirmar nada em relação a isso. Porque senão a gente está inventando, não tem uma pesquisa sobre o Lucas para ver de onde ele veio, o que ele fez, nada disso, nada disso. A não ser o próprio Atos, partindo do ponto que o Lucas médico é esse Lucas aqui. Mas o nome Lucas era muito comum, como era muito comum Paulo, como era muito comum Timóteo, como era muito comum esse nome nessa época, como era comum Jesus. Então, é a mesma pessoa? Nós não sabemos. É isso que eu quero que vocês entendam sempre. Os textos bíblicos não são textos de história. Tem história? Tem. Mas eles são antes textos de fé. É isso que é mais importante. Entendi, valeu. É o mesmo de falar de Maria. O que se sabe de Maria? Nada. O que se sabe de José? Nada. Nada. Historicamente falando. Tá? Nada. De Jesus, que é o personagem central de quase todo o Novo Testamento, nós sabemos pouquíssimo dele, a não ser aquilo que os evangelhos narram. Mesmo assim, a gente ainda tem muitas coisas que a gente não sabe se é teologia, se é história. É difícil. Entendi. Então, é mais pro lado do romance mesmo, né? É Não romance. como... Romance. Ok. Romance. Esses são textos edificantes que a gente fala. Então tá, pessoal. Na próxima aula a gente dá continuidade. Fiquem com Deus aí. Um abraço a todos e todas.